Dando continuidade à série de vídeos que estamos desenvolvendo a partir da composição poliédrica 2, o próximo passo será a construção dessa composição em épora, a partir desse enunciado que é proposto aqui, para a gente desenvolver essa composição. Então, a gente parte da linha de terra, né, de índice 2 e 1, com o marco 0, a gente consegue começar a traçar as abscissas propostas no enunciado. Para desenvolver o sólido 1, né, inicialmente, a gente coloca a abscissa proposta e os afastamentos com a informação de que há uma base quadrada. Então, a gente já consegue encontrar mais 2 pontos desse nosso objeto a partir dos 2 que foram propostos no enunciado. A partir dessa base quadrada paralela à linha de terra, a gente traça as diagonais desse quadrado, né? Que seria o objeto já visto de cima, projetado horizontalmente. Com as diagonais desse quadrado, a gente pode se basear, né, para subir uma linha de chamada e encontrar a altura da face triangular na projeção vertical. Aí, no caso, já foi também representado o plano de nível, que corta na cota 3,5, né, o nosso sólido 1, e também corta o sólido 2, que começa a ser traçado, subindo as linhas de chamada com os pontos da base do sólido 1, já que a questão diz que essas bases são coincidentes quando vistas de cima, né, na projeção horizontal. E, como eu havia dito, né, na cota 3,5 corta tanto sólido 1 como sólido 2, então eles coincidem naquele ponto do plano de nível. E aí a gente pode já descer, né, linhas de chamada para colocar a projeção horizontal em relação a esses pontos que a gente encontrou na cota 3,5 no plano de nível. Aí a gente representa, no caso, na projeção horizontal com linha tracejada, já que essas linhas estarão invisíveis quando vistas de cima. Já na segunda parte do enunciado, ele nos dá orientações sobre um novo corte a 60 graus, que foi esse cortado, né, que corta o sólido 1. E também nessa segunda parte do enunciado, ele nos dá as coordenadas para representar o corte no sólido 2, que seria um vazado numa forma de trapézio, que a gente acha já as abscissas na linha de terra, sobe linhas de chamada até o sólido 2 e através dos ângulos, né, de 60 e 120 graus que são determinados na questão para o plano de topo, os planos de topo que cortam o sólido 2, a gente consegue determinar esse vazado na projeção vertical. E aí, depois de representá-lo, né, achar esses pontos na projeção vertical, a gente consegue representar ele na projeção horizontal, descendo ele em linhas de chamada e representando com linhas tracejadas, já que visto de cima, né, a gente não consegue ver eles estão invisíveis, mas a gente sabe que existe. E aí, para finalizar, a gente consegue
A partir das projeções verticais e horizontais desenvolvidas, a gente consegue fazer a nossa projeção lateral. E então a gente traça novas linhas de terra e com o auxílio do compasso a gente transfere, né, essas linhas de chamada da projeção horizontal para a projeção lateral e apenas com as linhas de chamada paralelas às linhas de terra, a gente puxa também linhas de chamada a partir da projeção vertical, como já foi feito. E é muito simples, com a interseção dessas informações, né, das linhas de chamada da projeção horizontal e vertical, a gente tem a nossa projeção lateral. Ao finalizar nosso desenho, é importante que a gente destaque as linhas que fazem parte que são resultantes, né, do nosso desenho, da nossa épora, para que elas estejam em destaque em relação às linhas de chamada que a gente fez para desenvolver o nosso objeto. E logo após isso, é importante também que a gente nomeie os pontos com os índices nas devidas projeções. Então, todos os pontos, os vértices que estiverem representados na projeção vertical terá índice 2, na projeção horizontal terá índice 1 e na projeção lateral terá índice 3. Então, por exemplo, um vértice da base quadrada do sólido acima, né, o sólido 2, terá um vértice nomeado como D e ele vai estar representado na projeção horizontal como D1, na projeção vertical como D2 e na projeção lateral como D3. E assim a gente consegue entender, né, identificar todos os pontos na representação em épora, o que vai facilitar o entendimento dessa épora, né, nessa representação desse objeto, para que seja utilizado da melhor forma para um projeto, para a construção, né, a execução desse objeto.